A masculinidade não está em crise, está a ser destruída de forma proposital e tu serás o próximo alvo. Porque é um homem que tem 18 anos, que tem que ir no Cabo do Cambalhota, tá metendo roupa de mulher é crime. Homem, gostas de mim como que sou a mulher, tu tens que ser o provedor. Estás a entender? Eu sou muito princesa, então imagina. Qual será o nome do teu filho? Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta para ti, homem. Ao longo da tua vida, tu foste ensinado a liderar ou obedecer? Seja no teu seio familiar, seja na tua comunidade, ao longo do teu percurso escolar, tu foste ensinado a liderar ou foste ensinado a obedecer? Isso é funny, porque se você perguntar nos pais, se você perguntar nos educadores infantis, eles querem criar crianças que vão crescer e vão transformar o mundo, crianças que vão conseguir passar suas ideias, crianças que vão conseguir revolucionar o mundo de certa forma. Mas são as mesmas pessoas que são mais rápidas para calar uma criança que começa a mostrar asas, que começa a mostrar sua forma de pensar para os pais, para os seus colegas, para a escola. A única criança que é venerada é aquela criança que lhe diz: olha, sai daí, senta e não questiona nada, diz tá bem, mamã. A criança que quer começar a mostrar sua visão do mundo e quer perguntar o porquê é a criança que nós chamamos de mal educada. Mas não tem como tu cresceres sendo alguém que obedece todas as regras, sendo alguém que tá bem, mamã, e chega aí na fase adulta e queres liderar, tu não vais conseguir liderar em nada porque tu nunca soubeste liderar, tu sempre tiveste as tuas decisões a serem tomadas na conta. Tu não tens como crescer obedecendo e no futuro querer liderar. E liderar é uma skill que tu como homem, isso é inegociável. Tu vais ser líder de uma família, for God's sake. Tu vais ser líder de uma família. Como é que tu vais ser líder de uma família? Como é que tu vais ser pai de alguém e não sabes liderar? Como é que tu vais ser líder de uma empresa se não souberes liderar? E não só para quem quer ser empresário, para tu ter sucesso financeiro de forma geral, seja trabalhando para os outros ou trabalhando para ti mesmo, tu tens que saber liderar, isso é inegociável. Mas Mário, por que num vídeo que eu cliquei sobre masculinidade você está me falando sobre família, criação e liderança? Porque é sobre isso que se trata esse problema todo. Nós estamos a viver numa geração onde o homem é incentivado a ser inofensivo, onde o homem é incentivado a ser mansinho, filhinho da mamãe. Os homens hoje em dia saem da casa dos pais mais tarde do que nunca. Homens contam para quase 75% de todos os suicídios que acontecem no mundo. Ou seja, a cada 10 pessoas que tiram a própria vida, 7 deles são homens. Isso prova em si que o homem atual, o homem moderno, está cansado de ter que lidar, está cansado de ter que reprimir a sua natureza masculina. E todo mundo que vem das caras e tenta falar sobre esse assunto é completamente cancelado. Andrew Tate foi cancelado, Fresh and Fit foi cancelado e censurado, Hamza foi cancelado e hoje em dia é irrelevante. Mas Mário, se você sabe que todo mundo que tentou falar sobre isso foi cancelado e censurado, por que tu estás a fazer? Porque I don't care. Eu não quero saber, eu não tenho medo de perder esse canal, eu não tenho medo de ser cancelado, mano. Me cancela se quiseres, mano, foda-se. I don't care. E vocês pensam que eu estou a inventar isso tudo? Tipo, até a semana passada, no Jornal Expresso, que é um jornal bem respeitado de Portugal, o Aston Hall, um influencer, provavelmente vai estar a passar aqui a cara dele. Vocês já devem ter visto. Quem usa redes sociais provavelmente já viu o Aston Hall nos últimos 2 meses. Ele explodiu pra caraça. Foi chamado de misógino, simplesmente porque partilhou a sua rotina disciplinada. Misógino porque partilhou a sua rotina disciplinada. Ou seja, tudo que faz um homem mais forte hoje em dia é desencorajado. Quem ser disciplinado é misógino. Ninguém prega a responsabilidade, muito pelo contrário, te dizem: ei jovem, tu só vives uma vez, faz o que te faz feliz. Pregam o conforto, tipo, te dizem para fazer o que te faz feliz e não para fazer o que é necessário ser feito. Como homem tens de fazer o que é necessário ser feito e não o que te faz feliz. Desde quando é que o mantra masculino é ser feliz, mano? Desde quando que o mantra masculino foi ser feliz? O homem cresce no desconforto. É no desconforto que cada homem se torna mais forte. Mas hoje em dia vivemos na geração do prazer. Hoje em dia vivemos na geração da gratificação instantânea. Faz o que te faz te sentir feliz agora. Não importa o que acontece daqui para frente. Não importa o que vai acontecer no futuro. E se você parar para pensar, essas todas as medidas que estão a ser pregadas, que estão a ser puxadas, essa agenda toda para tornar o homem cada vez mais fraco, é meio óbvio. Por que eles iam te querer mais forte? Se você fizesse parte do grupo de pessoas em poder, tu ias querer mais controle ao longo do tempo ou menos controle ao longo do tempo? E se tu quisesses mais controle ao longo do tempo, tu achas que é mais fácil controlar homens centrados e conectados com seus propósitos ou homens mansos, sem objetivo, que se distraem com qualquer tipo de porcaria, qualquer tipo de meme? Vocês acham que homens fortes são facilmente manipuláveis?
Vocês acham que a quantidade de distrações que nos ronda nessa era moderna, nós como homens, é simplesmente uma coincidência, é algo a calhar? A quantidade de vícios, a quantidade de prazeres fáceis é algo a calhar? Mesmo dentro das distrações, para quem assiste séries, para quem assiste filmes, qual foi a última vez que viste um personagem em filmes recentes, um pai de família sendo retratado como um homem sábio, como um homem masculino forte? Qual foi a última vez que viste? Os personagens masculinos agora da era moderna são todos inúteis, são todos bobos, são sempre o pai que os filhos têm vergonha, são sempre o pai que está sempre a fazer trapaçadas, seja em bonecos, seja em filmes. E vocês acham que isso tudo é a calhar? Ok, vão dizer, Mário, não, isso é outra coincidência, não é um ataque cultural a ser orquestrado. O que é que eles ganham com isso? O que é que eles têm a ganhar? Eu estive a conversar com um amigo, por acaso foi uma conversa bíblica, e nós estávamos a nos questionar por que a Bíblia gasta tanto tempo a descrever descendência. Ou seja, para quem já leu a Bíblia sabe que tem bué de passagens que está a te dizer o tal é filho do tal, que é filho do tal, que é filho do tal, que é filho do tal, e são múltiplos versículos. Eu me perguntei por que a Bíblia gasta tanto tempo a te falar sobre isso. E ao mesmo tempo, há uns dias atrás eu vi um corte do 38, que ele dizia, né, que quanto mais figuras masculinas e numerosas tiver na família de uma mulher, menos chance ela tem de ser abusada e maltratada pelo marido. Ou seja, isso é simples de perceber. Se tu te metes na posição do abusador, se a tua mulher tiver, por exemplo, 30 irmãos e 40 tios, as chances de você fazer algo mal com ela, de lhe tocar, reduzem. Porque vão te bater, mano. É simples, vão te bater. Porque ela tem irmãos fortes e tem figuras masculinas, tem idades masculinas na vida dela. Mano, você vai pensar no mínimo 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. O que é que isso me fez pensar sobre esse assunto todo? Tu não mexes em nenhuma parte da história, alguém mexeu com alguém que é de família forte. E até muito recentemente, os governos eram controlados por famílias fortes. É só tu fazeres uma análise da história dos Bush, da história dos Clinton, da história do Roosevelt. Pelo menos essas todas as famílias tiveram pelo menos 2 membros que foram presidentes dos Estados Unidos. E muitas outras pessoas com esse sobrenome fizeram parte do Deep State, que é o grupo seleto que realmente controla o governo americano. Eu podia vos falar também sobre nomes e exemplos que controlam o Estado angolano, mas vocês sabem como é que a política angolana funciona, então eu não vou estar a falar aqui nome de família dos outros. Mas se vocês perceberem, o ponto que eu quero fazer com isso é que o governo até os dias de hoje estão controlados por família forte. E o único ponto de ameaça para controle estatal, controle total de Estado, são famílias fortes. Tá vendo? E quero aceitar ou não, os alicerces de família forte são homens com propósito e masculinos. Tá vendo? E quando eu começo, por exemplo, a pregar em responsabilidade, eu abro porta para você não assumir o teu filho. Eu te digo, você é jovem, você só vive uma vez. Eu abro porta para você não assumir as consequências das suas ações. Quantos de vocês que estão aí atrás da tela foram criados sem pai? Por causa dessa cultura que não prega a responsabilidade. Quantos de vocês tiveram que aprender a ser homem com o mundo? Com um mundo que te prega em responsabilidade. Ou seja, chances são que você vai crescer e vai abandonar também o teu filho para crescer sem pai. E quando você vai perdurando isso, você destrói a possibilidade de te criar uma nova família forte. Uma nova família forte, uma família numerosa. Você acabou de destruir isso. Porque prega-se responsabilidade, porque prega-se conforto. Se você reparar essa agenda toda, isso não é um movimento único. A queda da masculinidade não é um movimento único. Vamos, por exemplo, para o feminismo. O feminismo é um movimento que já foi provado cientificamente, reduz natalidade. Todas as nações que o feminismo ganhou voz demais teve uma baixa em natalidade, ou seja, não se formam mais famílias fortes em países quando o feminismo domina. Pensa, por exemplo, a agenda LGBT. Precisa de pensar muito para perceber que através de um casamento LGBT não se forma mais famílias fortes, porque eles não produzem. O mesmo com a queda da masculinidade. Ou tornando homens fracos, ou criando homens que não precisam de se preocupar com as responsabilidades dos seus atos, homens que estão preocupados em maximizar felicidades. Eu destruo a formação de novas famílias. Não só como eu destruo também o processo de atração. Para vocês repararem, as meninas hoje em dia ficam toda hora a reclamar. Homens que, eu não preciso de entrar aqui em detalhes, que não conseguem ser homens sequer, mano. Como é que tu vais atrair uma mulher se tu nem homem queres ser? Tá a ver?
E eu destruindo o processo de atração, eu destruo a formação de novas famílias. Precisa de homem e precisa de mulher para criar uma família forte. Ou seja, todas essas agendas que estão a ser puxadas nessa nova geração, agenda de distração, agenda LGBT, agenda feminista, agenda de queda de masculinidade, tem um único objetivo em comum: destruição de criação de famílias fortes. Por quê? Porque são a única ameaça para um Estado totalmente autoritário. Quando eu faço um ataque à masculinidade, eu estou na verdade a atacar a instituição familiar. E quando deixam de se criar famílias fortes e numerosas, aumenta o controle estatal, filhos crescem sem direção, mulheres perdem proteção e pronto, se instala o caos, os valores se invertem. E eu não estou a inventar isso, tipo, não acredita em mim se tu não quiseres, tá vendo? Simplesmente faz uma análise. Eu só quero que pelo menos saias desse vídeo e questiones e faça uma análise ao mundo que te rodeia agora. Eu não estou a te pedir para acreditar em mim de forma cega, tá vendo? Só questiona. Por que hoje em dia, por exemplo, é considerado feio ter ambição? Por que hoje em dia querer competir, a competição natural masculina, de você dizer eu sou melhor do que o outro, a síndrome do Ronaldo, hoje em dia é considerado algo feio, tá vendo? Por que todo mundo que quer liderar hoje em dia é considerado controlador? Se você é alguém que quer liderar, é considerado controlador. Por que todo mundo hoje em dia tem medo de ser julgado? Todo mundo tem medo de ser cancelado. Hoje em dia ser um homem desconstruído é elogio, mano. Homem desconstruído é elogio. Imagina considerar elogio, aceitar que essa agenda conseguiu finalmente sugar toda a masculinidade que sobrava de ti. E todo mundo que vai ao contrário, todo homem que não aceita, por exemplo, abraçar as ideologias LGBT, abraçar as ideologias feministas, são considerados que têm masculinidade frágil. Mano. O termo em si, homem desconstruído, prova que tem uma agenda que o único objetivo é desconstruir a masculinidade, que o único objetivo é destruir a masculinidade da forma que nós conhecemos. Tá sabendo? É o único objetivo, mano. E como é que tu escapas dessa agenda? Eu passei quase um ano a compilar as 7 leis da masculinidade no meu livro que está aí agora na descrição. Mas primeiro ponto, tu entendes que não foi te contada a verdade. Tu entendes que te fizeram acreditar que a tua masculinidade era tóxica, que a tua masculinidade era um problema. Te fizeram acreditar que o teu instinto natural de liderar, que o teu instinto natural de conquistar, de proteger as pessoas ao teu redor, de dominar era tóxico. Mas na verdade não é tóxico, é simplesmente a tua natureza. E tu precisas de tomar esse urge, tu precisas de tomar isso de volta para ti. Tá vendo? Tu percebes que tu precisas de assumir a responsabilidade por tudo o que acontece na tua vida. Esse é o passo 2 que eu descrevi na primeira lei do meu livro. Tu precisas de assumir a responsabilidade por tudo o que acontece na tua vida. Ou seja, tu entendes a situação onde estás, o teu ponto de situação atual, que eu descrevi na lei 16 do meu livro. E posteriormente tu começas a assumir responsabilidade por tudo o que acontece na tua vida, tá a ver? Porque enquanto tu ocupas o sistema, enquanto tu ocupas as mídias, enquanto tu ocupas as mulheres, enquanto tu ocupas a tua infância, o universo, por exemplo, tu ficas parado, tá a ver? A virada só começa a acontecer quando tu assumes responsabilidade por tudo o que acontece na tua vida. E pode não ser o caso, a coisa pode não ser culpa tua. Por exemplo, sou gordo, se tu assumires que a culpa é tua, só aí é que tu vais conseguir começar a fazer mudança sobre isso. O que é que tu ganhas em meter uma belief na tua cabeça que tu és gordo por causa de genética, que tu és gordo só porque o teu pai é gordo? Se tu metes na tua cabeça que tu és gordo porque o teu pai é gordo, o que é que tu podes fazer sobre isso? Queres nascer de novo e ter outro pai? Se tu és gordo porque o teu pai é gordo, queres nascer de novo e ter um pai fininho, é isso que vai mudar a tua vida. Quando tu assumes que tu és gordo porque a culpa é tua, sendo essa afirmação verdade ou não, tu começas a fazer uma ação diferente. Tá a ver? Tu entendes, ok, eu estou gordo porque a culpa é minha, então o que eu posso fazer de diferente? Eu posso treinar. Estou gordo porque a culpa é minha, o que eu posso fazer de diferente? Eu posso melhorar minha dieta. Se você for gordo porque a culpa é do teu pai, a única coisa que podes fazer é tentar nascer de novo e ter outro pai, você não vai conseguir fazer essa merda. O mesmo para a tua situação financeira, o mesmo para a tua situação de relacionamentos interpessoais, sejam com amigos, sejam com mulheres. Tá a ver? Tu tens que começar a assumir a responsabilidade por tudo o que acontece na tua vida. E a partir do ponto que você entende a situação que estás, ou seja, enxergas a verdade e não paras de mentir para ti mesmo, para de acreditar nas mentiras que a mídia quer propagar para ti, e tu começas a assumir a responsabilidade por tudo o que acontece na tua vida, tu podes começar finalmente a fazer uma reconstrução tipo completa. Eu descrevi isso tudo no meu livro As 7 Leis da Masculinidade. Tu podes começar
a cuidar do teu corpo, a dominar os teus impulsos, porque isso eu realmente não acredito que a quantidade de distrações que nós temos na era moderna é algo a calhar. E eu acredito que todo mundo que conseguir lutar contra a degeneração, eu falei também isso no livro, vai ser os únicos homens que vão conseguir realmente manter a sua masculinidade, manter a sua mente sã e ter sucesso em todas as áreas da vida deles. Ponto 1 para essa sociedade, para tu estar à frente da maior parte das pessoas, é simplesmente conseguir dominar os teus impulsos. Conseguir dominar os teus impulsos, conseguir controlar os teus vícios e buscar, afinal, tu não consegues nada disso se tu não tiveres um propósito claro, estás a ver? Se tu não tiveres um propósito claro que tu estás a seguir, um ponto que o teu porquê, o que é que te faz acordar, bem claro e bem definido, tu não consegues fazer nada disso. Porque não é fácil. O mais fácil é tu seguir as massas, o mais fácil é tu se manteres confortável. Tu não consegues fazer nada disso se não tiveres um porquê que meio que acende uma chama dentro de ti. Estás a ver? Então é isso, enxerga o mundo da forma que ele é, assume a responsabilidade por tudo que acontece na tua vida, seja isso verdade ou não, seja culpa tua ou não, assume a responsabilidade por tudo que acontece na tua vida, enxerga o mundo da forma que ele é e começa a tua própria reconstrução. Eu deixo na descrição o meu guia 17 Leis da Masculinidade. E é isso, stay safe.